Voltamos, galera. Vamos continuar aqui aprendendo as funções complexas. Você que vai fazer o concurso do Metrô DF, Metrô do Distrito Federal, a banca IADES colocou em seu edital a parte do Microsoft Excel, tanto na parte básica quanto na específica. Existem alguns cargos que não estão na parte específica, mas estão na parte básica, tá bom? Tem que dar uma olhada no seu edital. Quando se fala de Excel, é o terror, porque a galera não gosta de matemática, né? E aí fica realmente complicado saber um pouco de Excel, já que envolve um pouquinho da matemática básica, aquela que você aprendeu exatamente lá no início do seu estudo. Vamos falar agora de uma função não comum de cair em prova de concurso público, mas em algumas já caiu, tá bom? E quando cai, a galera erra, porque não é uma função muito usada nem no seu trabalho, tá bom? É a função chamada de PROC-V. Vamos aqui analisar primeiro a escrita do PROC-V. PROC-V. PROC-V, vocês vão lembrar que essa função é para procurar valor. Então, eu vou colocar aqui, é uma função de pesquisa, uma função que pesquisa valor. Beleza, é uma pesquisa de valor. Como é a escrita da função PROC-V? Vamos analisar. A escrita da função PROC-V é assim, igual PROC-V, abre parênteses. Aqui ele vai te pedir o que como argumento inicial? O valor procurado. O valor que você quer procurar com essa função, você vai colocar como o primeiro argumento da mesma. Depois de colocar o valor procurado, ele vai te pedir a matriz aonde é para buscar esse valor. Essa matriz será o intervalo aonde você quer que ele faça a procura desse valor. Depois de pedir a matriz, ele vai te pedir o índice da coluna. Aí você vai falar, professor, índice da coluna? Nós vamos entender melhor na prática, mas esse índice da coluna é o número da coluna que você quer que o Excel retorne para você após encontrar o valor procurado. Em relação ao valor procurado, ele vai te retornar o valor que está no índice que você colocou aqui. Lembrando que esse índice é numérico, aí você vai falar, professor, você está doido, porque as colunas não são numéricas. As linhas que são numéricas, as colunas são letras. A, B, C, D. Beleza, pra gente é A, B, C, D. Pro Excel, nessa função, ele não quer que você coloque aqui coluna A, coluna B. Ele quer que você coloque o índice da coluna, ou seja, em número. Depois você vai entender daqui a pouco, tá bom? E no final, o método de pesquisa que você quer utilizar na função PROC-V. Esse método nós vamos escrever ou verdadeiro ou falso. Quando a gente coloca falso, nós estamos falando para ele procurar esse valor de forma exata, nada de valor aproximado. É exatamente o valor que eu quero colocar aqui, que eu quero que ele procure. Ele vai procurar o valor exato quando eu coloco que o método é falso. Quando eu coloco que o método é verdadeiro, se ele não encontrar o valor que você coloca aqui, ele retorna o mais aproximado. Ou seja, ele procura o mais aproximado daquele valor que você informou. Então, recomendo que quando se utilize isso na prática, use o falso para ele encontrar exatamente o valor que você colocou. Porque se você colocar verdadeiro, ele encontra o aproximado. Tá bom? Olhando assim, você deve estar ficando louco. Falando, professor, não estou entendendo nada. Calma, a gente só está colocando as escritas do que a função PROC-V pede. Argumento 1, argumento 2, argumento 3 e argumento 4. Por isso é uma função que a gente chama de complexa, porque tem vários argumentos. Agora vamos ver como essa função acontece o uso dela na prática. Para que eu uso ela na prática? Vamos lá. E depois eu mostro como é que vai cair na sua prova. Vamos lá. Na prática, vamos aqui para o Excel. Eu vou mostrar aqui na planilha exemplo 3.
A planilha exemplo 3, eu fiz ela aqui no Excel exatamente para ilustrar algo que você vai conseguir perceber muito bem, porque tem a ver com o nosso dia a dia. Quando a gente chega em uma locadora, antigamente, né, porque hoje quase ninguém vai em locadora, mas antigamente quando a gente chegava em locadora, a gente escolhia o filme que a gente queria local, ou então pegava lá na prateleira o filme e levava o filme lá para o atendente. Aí o atendente, ele digita o código do filme para saber qual é o filme e se o filme ainda está em estoque ou algo do tipo. Então eu criei uma planilhazinha assim que eu quero que aconteça exatamente isso. Ó. Quando digitar o código aqui, vai aparecer aqui o filme que está relacionado ao código. Por exemplo, código do filme do Robocop, código do filme do X-Men, do Vento Levou, filme bem novo, bem recente, lançamento. E o Godzilla também, que é lançamento. Pra você ter ideia, tem muito tempo que eu não vou no cinema. O último filme que eu assisti no cinema foi Godzilla. Pra você ver o tempo que já tem que eu não vou no cinema. Falta de tempo, né? Trabalhando muito, como sempre. Então veja bem, quando eu digitar o código aqui, vai retornar o número do filme. Então como é que a gente vai fazer para acontecer isso? Vamos lá. Eu quero colocar uma função aqui que apareça o nome do filme nesse local, de acordo com o código que vai ser digitado aqui. Então vamos lá, ó. Igual procv. Qual é o valor que eu quero procurar dentro dessa tabela aqui? Eu quero procurar o valor que for digitado aqui. Então eu não vou especificar um valor qualquer. Eu quero que ele pegue o valor que for digitado aqui. Então se eu quero o valor que for digitado aqui, eu coloco ó, A2. Porque eu não quero um valor qualquer, eu quero o valor que for digitado aqui, naquele momento. Então por isso eu coloquei o A2, que é o valor que eu quero que ele procure. Depois de especificar qual é o valor que eu quero que ele procure, eu tenho que dizer aonde é que ele tem que procurar esse valor. Eu tenho que informar a matriz, o intervalo aqui. Eu quero que ele procure o valor aqui dentro dessa tabela toda. Então, se eu quero que ele procure o valor dentro dessa tabela toda, eu tenho que informar o intervalo que pega essa tabela toda. E a gente sabe que, nesse caso, tem que pegar o primeiro e o último. Ou seja, um intervalo vertical. Vertical não, desculpa, diagonal. Porque aí vai pegar isso aqui tudo. Então, qual seria o intervalo? Seria A4, ponto e vírgula não, 2 pontos, C8. Olha lá, A4, que é esse aqui, até C8. Coluna C, linha 8. Para pegar todo esse intervalo aqui. Beleza? Além do valor procurado, do intervalo onde vai ser procurado esse valor, nós temos que colocar aqui agora o quê? Olha aí na sua escrita. Isso, índice da coluna. Que índice de coluna? Qual é a coluna que eu quero que ele me retorne? Eu quero o nome do filme. O nome do filme está em qual coluna dentro desse intervalo? Lembrando que o intervalo é isso aqui tudo. É a tabela toda, o intervalo que eu coloquei. Nesse intervalo que eu coloquei, essa coluna aqui é a coluna 1, essa aqui é a coluna 2 e essa aqui é a coluna 3. Professor, então dispensa que é A, B e C. Sim, nesse caso o índice tem que ser em número. Número 1, número 2 e número 3. Então nesse caso aqui eu quero que ele me retorne o número do filme. Então qual é o índice de retorno que eu quero? Número 2, porque eu quero o nome do filme. Ponto e vírgula. Agora ele me pergunta qual é o método de pesquisa, se eu quero usar o verdadeiro ou o falso. Lembrando que o falso, a correspondência é exata e o verdadeiro é a correspondência aproximada. Eu falei para vocês que recomendo que vocês coloquem o falso para dar exatamente uma pesquisa desse valor aqui dentro, mas exatamente aquele valor, não o aproximado. Tudo bem? Então, ó, argumento valor procurado, matriz, ou seja, aonde vai ser procurado o valor dentro desse intervalo, o índice que vai me retornar em relação ao número procurado e correspondência exata. Beleza. Quando eu der um Enter, você vai perceber que vai dar um erro, mas não é problema da função. Olha lá, deu um erro chamado de ND.
que quer dizer que é o resultado inexistente. Por que que está com esse erro ND? Porque não tem nada aqui no código. Não tem nada, por isso que está dando ND, porque não tem resultado. Aí eu chego aqui agora e digito o código. Vamos colocar o código 112. Olha lá, 112, o vento levou. Vou chegar aqui e vou botar o código 111. Robocop. Tá vendo? Digitei o 111, retornou o Robocop. Então por que que retornou o Robocop? Vamos analisar. Por que que quando colocou 111 aqui, o resultado foi Robocop? Vamos lá. Qual é o valor que é para procurar? A2. Procurar dentro da onde? A4 até C8. Então, A4 até C8 é a tabela toda. Não é isso? A4 até C8 é a tabela toda. Deixa eu tirar essa coisa vermelha aqui. Tá. Então, A4 até C8 é isso aqui tudo, ó. Vermelho. Beleza. Qual é o valor que é procurado aqui dentro desse A4 até C8? O A2. Vamos ver o A2. A2, 111. Procura aqui dentro o 111. 111 está aqui. Tá vendo? Ó? Procuraram esse valor que está no A2 aqui dentro desse intervalo. Esse aqui. Em relação a esse valor, eu vou pintar aqui, ó. Em relação a esse valor, nós temos essa linha inteira aqui, ó. Tá bom? Em relação a esse valor 111, nós temos essa linha inteira. E olhando essa linha inteira, nós temos a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. E aí eu pedi para retornar qual coluna? A 2, porque eu queria o número do filme, o nome do filme. E aqui falso, porque a correspondência é exata. Então, relacionado ao 111, que foi o valor procurado dentro dessa tabela, retornando o índice 2 dessa seleção, retornou o Robocop. Certo? Olhando assim, ó, agora, vamos lá. Vamos dar um Enter. Se eu mudar aqui para 222 e der um Enter, retornou X-Men. Por que que retornou X-Men? Vamos analisar. Procurou o 222 aqui dentro. Não é mais Robocop, ó. O 222 tá aqui. Então pegou a linha dele todinha, ó, do 222. E é para me retornar a coluna 2. O que está na coluna 2? X-Men. Por isso que quando eu dei o Enter, olha lá, X-Men foi o resultado da função PROC-V. Professor, muda esse número 2 aí. Muda para 3, professor. Beleza. Se eu colocar 3 aqui agora, valor procurado, A2, 222. Procurei aqui dentro desse intervalo, dentro dessa tabela. Pegou essa linha inteira. Me retornar o índice 3. Ó. 1, 2, 3. Quem é o 3? Ação. Então vai aparecer ação quando eu der um Enter. Olha lá. Ação. Então essa função PROC-V, ela é bastante utilizada para procurar valor dentro de uma tabela dessa maneira que eu falei para vocês. Ou seja, sempre que eu passo isso no curso presencial, até mesmo nos cursos que eu passava antes de Excel avançado, mais prático, um curso prático, as pessoas ficavam olhando assim e falavam, rapaz, nunca eu imaginaria que o Excel seria capaz de fazer isso. E ele é. Ele é capaz de fazer muito mais coisas do que você imagina. E essa função PROC-V, ela já caiu em prova da IADES, tá bom? Se você pegar alguma questão da IADES que fala do PROC-V, você vai ver que vai ficar mais fácil de entender qual será exatamente o resultado da questão. Então, para terminar o nosso entendimento de função PROC-V, eu vou pedir uma tela branca aqui de novo para a gente treinar. Então vamos lá, para treinar a função PROC-V, como é que você vai fazer na prova se cair essa função? Vamos lá. Então vamos analisar da seguinte maneira, eu vou colocar uma tabela aqui com 4 colunas, coluna A, B, C e D, e as linhas 1, 2, 3. Aqui já é suficiente para a gente entender como é que pode cair a função PROC-V. Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, matrícula,
001, 003, nome, Maria, João, aqui a função, secretária e tesoureiro. E aqui, vamos colocar aqui admissão. Não, botar admissão não. Botar aqui, admissão. Pronto, data de admissão. Botar aqui 10/1/1999. Rapaz, tem tempo. 10/2/2010. Pronto. Ok. Se na prova caísse a seguinte função, qual seria o resultado? PROC-V 003. Vou botar aqui 003 não, vou botar aqui endereço A3, ponto e vírgula, A1, 2 pontos, D3, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, falso. Pronto. Qual será o resultado da função PROC-V colocada aqui? Se você quiser, dá um pause no seu vídeo e depois verifique se o resultado está correto. Resolvendo essa função, aqui é o valor procurado, aqui é a matriz onde vai ser procurado o valor, aqui é o índice da coluna que vai ser retornado e falso para ser exato. A3, procurar o A3, o valor 003. Dentro da onde? Dentro dessa planilha inteira aqui, de A1 até D3. Então, dentro dessa planilha toda, A1 até D3. Toda essa planilha. E quando encontrar esse valor dentro desse intervalo, retornar qual coluna? Coluna de índice 4. Exatamente. Então, achei o A3. O A3 está aqui, eu vou pintar. Você chega na prova, pinta o A3, a linha toda do A3. Beleza? Pintei a linha toda do A3. O A3 foi procurado dentro desse intervalo todo e foi encontrado aqui. Pintei a linha dele toda. Em relação a essa linha dele toda que ele foi encontrado, é para me retornar qual índice? 4. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Então o resultado dessa função vai ser 10/2/2010. Porque ele está me retornando exatamente o que está aqui, que é exatamente o que está na coluna 4. Se fosse o número 3 aqui, seria tesoureiro. Se fosse o número 2, seria João. Tudo bem? Então, matamos aqui mais uma função complexa que pode cair na sua prova do metrô DF, tá bom? No próximo vídeo, vamos falar de outras funções complexas. Abraço para vocês, continue assistindo nossos aulões gratuitos 0800 aí do Estúdio Aulas. Compartilhe na sua rede social para todos os seus amigos fazerem parte da aprovação. Abraço para vocês.